A Mercedes surpreendeu ao desbancar a Red Bull e fazer uma pole em 2023. Mas no dia seguinte, o carro da Mercedes parecia um Fórmula 2. O domínio de Max Verstappen no GP da Hungria marcou a 12ª vitória consecutiva da Red Bull, dissipando qualquer ilusão de que os adversários estejam se aproximando dela. Então, como Lewis Hamilton e a Mercedes foram da vitória num dia para uma derrota avassaladora no outro? A Red Bull vem dominando as corridas, mas na classificação do GP da Hungria tivemos um resquício de 2021, com a disputa acirrada entre a Mercedes e a Red Bull, e entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton superou o holandês por 3 milésimos, conquistando a primeira pole desde a Arábia Saudita em 2021. Um fator é que a Red Bull não estava em sua melhor forma no sábado, e a Mercedes estava. Existe alguma coisa em Hungaroring que melhora o desempenho da Mercedes e de Hamilton. São pelo menos 2 aspectos favoráveis a eles: a tração e o comportamento dos pneus. O W14 traciona menos na saída de curvas lentas, especialmente se comparado ao carro da Red Bull. Quanto maior a aderência, menor a perda. E quando está emborrachada, a Hungaroring é muito aderente. Por isso, quanto mais macio for o pneu, melhor a performance da Mercedes. Basta comparar como Verstappen e Hamilton se saíram nas 3 etapas do Qualifying na Hungria, que teve um formato experimental novo, obrigando o uso de pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. O composto mais macio fez o W14 ganhar aderência nas rodas dianteiras no início da volta, permitindo que Hamilton atacasse as curvas 1 e 2. Desde a atualização de Mônaco, que incluiu a suspensão dianteira, o W14 passou a ter mais aderência frontal em curvas lentas. Isso deu a Hamilton e Russell confiança para mergulharem nas curvas de baixa. Nas de média e alta, o W14 não consegue acompanhar a Red Bull e a McLaren, mas no contexto geral, houve um ganho de eficiência. Isso deixou Hamilton à vontade na Hungria. Ele estava disposto a correr riscos, atacando as curvas sem medo de ser surpreendido pelo carro. Nico Rosberg, ex-companheiro de Hamilton e agora comentarista da Sky Sports, chamou a volta que garantiu a pole de Hamilton de perfeita e de obra de arte. Um carro mal ajustado limita o desempenho de um piloto de ponta, como vem ocorrendo com Hamilton nos últimos 18 meses. A situação se inverteu no Hungaroring, com a Red Bull sem a mesma força de que precisava no Qualifying. As exigências de Hungaroring fizeram com que a Red Bull usasse uma binwing e uma asa traseira maiores para gerar mais downforce e proteger os pneus traseiros. Só que isso comprometeu a eficiência aerodinâmica, reduziu a vantagem do DRS que a Red Bull costuma ter e prejudicou o equilíbrio do carro nas voltas rápidas. Verstappen disse que foi terrível. O carro saía de frente e depois de traseira. Para ele, o pior comportamento. Mas as expectativas de que o mau desempenho no sábado rendesse uma disputa acirrada no domingo evaporaram. Os fatores que deixaram Verstappen vulnerável num dia o ajudaram a dominar no outro. Verstappen venceu com enorme facilidade. A vantagem foi tão grande que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que o Red Bull parecia um Fórmula 1 correndo contra carros de Fórmula 2. Verstappen passou Hamilton na curva 1 e abriu vantagem. Mesmo se ele não tivesse conseguido passar logo de cara e Hamilton tivesse liderado no início, Verstappen certamente teria encontrado uma forma de vencer. A superioridade do RB19 na prova era clara. Verstappen comparou essa vitória com a da Bélgica no ano passado e falou que tem o carro mais dominante da carreira dele. Depois da bandeirada, Verstappen disse que o RB19 era muito gostoso de pilotar, especialmente no último trecho. Um tremendo contraste com o que ele tinha dito 24 horas antes. Então, como se explica essa disparidade? A excelência do carro no domingo tem conexão com a insatisfação de Verstappen no sábado. Na verdade, o carro estava tão bom no domingo exatamente porque ele saía de frente no Qualifying. As saídas de frente ajudam a proteger os pneus traseiros, que na Hungria sofrem o maior estresse térmico da temporada. Todo mundo sabia que o domingo seria mais quente. A pista chegou a 48 graus na hora da largada e a 54 durante a prova. A temperatura ambiente era de 28 graus. Esse calor sacrificava pneus, motores e freios em uma pista relativamente lenta, sem retas suficientes para dar um refresco a essas peças. Em outras palavras, um equilíbrio perfeito no Qualify significava triturar os pneus na corrida. Portanto, a Red Bull tentou dar a Verstappen condições para ele conquistar a pole, mas só até a página 5, porque a prioridade era a performance na corrida. Some-se a isso o habitual ganho de desempenho da Red Bull entre sábado e domingo e fica claro que provavelmente o RB19 seria o carro mais rápido.
A Mercedes sabia disso e planejou a corrida de Hamilton com esses fatores em mente, mas foi surpreendida com a margem de superioridade da Red Bull. A Red Bull introduziu uma atualização no RB19 para Hungaroring. As dimensões do sidepod foram reduzidas, adotando entradas mais baixas e mais largas. Também havia mudanças na tampa do motor e no assoalho. Com isso, uma menor parte do fluxo de ar foi direcionado para a refrigeração da unidade de potência e sobrou mais ar para a geração de downforce. De acordo com as simulações da equipe, essa mudança valeu uma melhora de 2 décimos por volta, um ganho que, embora não estivesse evidente durante o Qualify, se confirmou na corrida. Outro fator potencial estava relacionado aos níveis de resfriamento do motor. A nova tampa do motor da Red Bull tem 5 aberturas do tipo veneziana, e todas ficaram abertas na corrida. Já as aberturas da Mercedes ficam mais à frente, em cima dos sidepods. Em corridas mais quentes no início do ano, até 4 dessas venezianas foram abertas, mas na Hungria foram apenas 2. É possível que a Red Bull tenha sido otimista demais com o pacote de resfriamento. Embora isso possa ter ajudado na classificação, pode ter sido prejudicial na corrida. O motor estava operando de forma mais conservadora, o que não ajudou Hamilton quando ele ficou preso atrás das McLaren na primeira volta. Toto Wolff descreveu a atuação da Mercedes como se ela fizesse parte do que ele chamou de gangue da Fórmula 2. Afinal, a diferença na bandeirada foi de mais de 30 segundos. O que é mais desconcertante é que a Mercedes sequer era o carro de Fórmula 2 mais rápido. Ela ficou atrás da McLaren pela terceira corrida seguida. Um fato impactante depois das atualizações feitas gradativamente na Áustria e na Grã-Bretanha. Os 2 circuitos anteriores favoreciam os pontos fortes da McLaren, as retas e as curvas de alta, a ponto de a própria McLaren baixar as expectativas para a Hungria, um circuito de curvas de média e baixa velocidade. Porém, com a atualização, a McLaren melhorou nas velocidades intermediárias. O chefe da equipe, Andrea Stella, acredita que agora o carro só tem dificuldade nas curvas de baixa. Mesmo na Hungria, apenas algumas curvas são realmente lentas. Isso permitiu a McLaren fazer o que fez, se classificar na segunda fila, pressionando a Red Bull e a Mercedes. As excelentes largadas de Oscar Piastri e Lando Norris, que passaram Hamilton já nas primeiras curvas, permitiram a McLaren controlar melhor a corrida. Ao mesmo tempo, isso atrapalhou Hamilton. A já mencionada opção de refrigeração da Mercedes teria sido menos problemática na corrida se Hamilton tivesse se mantido na liderança, pegando ar limpo o tempo todo. Só que ele passou o primeiro stint inteiro em quarto. A ultrapassagem de Verstappen sobre Hamilton na curva 1 permitiu que Piastri e Norris atacassem Hamilton. Piastri passou por dentro na curva 1. Norris, em seguida, fez uma bela ultrapassagem por fora na curva 2. Hamilton não se recuperou do golpe duplo da McLaren. Tanto Toto Wolff quanto Norris sentiram que a posição na pista foi um fator decisivo. Embora a Mercedes normalmente seja mais gentil com os pneus do que a McLaren, Hamilton não conseguiu tirar vantagem disso. A performance do heptacampeão foi ainda mais prejudicada pela configuração conservadora do motor e pela necessidade de tirar o pé em alguns momentos para controlar a temperatura dos freios. A Mercedes e Hamilton falharam também na utilização dos pneus. Por orientação da equipe, o piloto inglês fez as primeiras 5 ou 6 voltas do segundo stint com muita cautela. Ele estava cerca de 3 segundos atrás da McLaren quando entrou nos boxes para trocar pneus. 3 voltas depois de retornar à pista, já estava 9 segundos atrás. Piastri teve dificuldades ainda maiores do que os normais para poupar os pneus devido a algumas escapadas de pista. Isso permitiu que Hamilton ultrapassasse pelo menos uma das McLaren antes da bandeirada. A outra McLaren já estava fora de alcance. Para piorar, Hamilton também foi ultrapassado pela Red Bull de Sérgio Pérez, o que o impediu de conquistar ao menos um lugar no pódio. Norris, por sua vez, conseguiu manter Pérez à distância com um ótimo stint final. Ele manteve seus pneus nas condições ideais e ainda deixou uma margem de segurança caso sofresse pressão. Com 2 segundos lugares consecutivos de Norris, outro fim de semana inusitado da Mercedes e a ausência da Ferrari e da Aston Martin no pelotão da frente, a McLaren parece ser mesmo a segunda melhor equipe, atrás apenas da Red Bull. Mas a competição ainda é acirrada. A Mercedes foi mais rápida na Hungria e deveria ter terminado na frente, mesmo que fosse só pela honra de ser o melhor carro da gangue da Fórmula 2.